Olá, está começando agora mais um programa de economia da sua conta. Hoje nós vamos falar sobre as expectativas de crescimento para o Brasil no ano de 2012. E para o nosso estado, será que as previsões para a economia são boas? Isso você vai saber no da sua conta que está começando agora. O ano de 2011 foi marcado pela crise econômica mundial, o que afetou o crescimento de vários países, inclusive do Brasil. Já para o ano de 2012, o governo espera que o crescimento do PIB seja de 3,2%. Sobre o assunto, eu converso com o economista Fábio Guedes. Olá, Fábio, Olá, tudo Maria, bem? Tudo bem. Bom, o que podemos esperar da economia nesse próximo ano? Bem, Maria, eu acredito que a meta do governo de 3,2% é uma meta conservadora, lógico, visto que em 2010 tivemos 7,5% de crescimento, 2011 vai fechar em torno de 3% e 3,2% realmente é uma meta muito baixa. Agora, como nós temos visto, o governo tem diminuído a taxa de juros agora no terceiro trimestre de 2011 e as próximas reuniões apontam para uma diminuição da taxa de juros. O reflexo dessa decisão só vem 6 meses depois. Então significa que lá para março, abril e maio é que nós vamos perceber, né, os impactos das decisões tomadas agora. Então eu acredito que o governo continuará estimulando a economia do ponto de vista da política monetária. Com relação à política fiscal, agora mesmo, né, o governo anunciou um pacote de medidas de redução do IPI, né, para produtos de linha branca, também para a indústria automobilística, que está muito preocupado o governo com essa redução do PIB brasileiro, né, praticamente estagnou, não cresceu, né, e também uma redução do IPI para automóveis que também são fabricados. Entendeu? Ele estava revendo essa decisão. Então, acredito que o primeiro semestre de 2012, né, provavelmente nós teremos um crescimento um pouquinho maior. As grandes expectativas ficam para o segundo semestre de 2012. Né? Aí temos que ver realmente o que vai acontecer no segundo semestre. Agora, no primeiro semestre, acho que as decisões tomadas agora no final do ano vão ter um impacto positivo. E também temos que observar qual é o desenrolar da crise econômica na Europa, porque realmente a situação é muito grave e isso como vai afetar as exportações brasileiras, como vai afetar o câmbio brasileiro, né? Então, o momento realmente é de muita precaução e o governo, e tanto o governo como as autoridades econômicas, o Ministério da Fazenda e Banco Central, né, eles têm tomado decisões realmente muito adequadas para o momento da economia mundial e economia brasileira. Mas o que vai dar sustentabilidade para a nossa economia em 2012? Ainda é o mercado interno, ou seja, o mercado interno brasileiro é um mercado fantástico. Você vê a Europa, não é? Com essa crise toda, Alemanha, Grécia, aí você tem Portugal, Espanha, França, Itália, enredados numa crise. Nós temos um país que não tem o mesmo potencial de PIB da Europa, mas tem, não é, praticamente tem uma população, né, superior à Europa e com uma população que vem consumindo, as classes sociais estão ascendendo, não é? Então você está enfrentando a pobreza. Então você tem praticamente uma Europa dentro do Brasil, que isso é um mercado nacional e que tem um potencial fantástico e já deu respostas, né, a outros momentos, em outras crises, que se você incentivar o mercado brasileiro, né, e o mercado interno, ele realmente responde muito rapidamente. Agora, qual é a grande dificuldade? Não é só você incentivar o consumo. O consumo é quem tem puxado o crescimento econômico brasileiro recentemente. E as exportações, principalmente para a China. A grande dificuldade nossa é como aumentar a taxa de investimento. Ou seja, como fazer crescer a atividade produtiva, principalmente naqueles setores de bens de capital. Ou seja, fábricas de máquinas, né, suprimentos e etc. As mudanças na taxa de juros têm sido uma das maiores preocupações dos economistas nos últimos anos. Em 2011, a previsão é que este índice feche em 11% e para 2012 a taxa prevista é de 10% ao ano. Fábio, os especialistas e você próprio já disse que vai haver uma redução, todo mundo espera uma redução já nos primeiros meses, né? Agora, qual o impacto disso, né? A gente vai ter que esperar esse primeiro semestre para poder ver os efeitos dessa redução? Como a gente já estava conversando, desculpa, há uma diminuição, já vem ocorrendo uma diminuição sistemática, tá certo? E provavelmente essa diminuição continuará, mesmo porque a presidente Dilma, ela tem conhecimento e sabe muito bem
né, de que nós precisamos de uma taxa de juros menor, né? Ela já foi crítica desse processo há anos anteriores, tá certo? Então, eu acredito que vai continuar. Então, como a gente falou, o impacto dessa taxa de juros menor, né, principalmente agora e com a sua continuidade no ano que vem, vai ser sobretudo para poder baratear o crédito. O grande problema hoje é que nós temos liquidez no mercado, né, só que os bancos estão começando a recuar, né, as suas atuações no sentido de expandir o crédito. Por quê? Porque nós temos no Brasil hoje grandes bancos internacionais. Esses bancos são muitos europeus. Então, a expectativa de quebras de bancos na Europa, né, faz com que os bancos europeus aqui, né, eles comecem a recuar e deixem de emprestar mais, porque o risco lá fora está muito alto. Isso acaba contaminando os bancos nacionais. Então, o que acontece? Vai começar a faltar crédito, né, já está começando a faltar. Hoje as pessoas já têm um pouco mais de dificuldade de financiar automóvel, sem dar entrada, né, por exemplo. Então, vai chegar algum momento, se isso ficar muito mais grave, os bancos públicos começar a irrigar a economia. Aí temos o quê? Temos o Banco Brasil, Caixa Econômica, BNDES e BNB. Né? Sobretudo na ponta, no varejo, temos BNB, o Banco Brasil e a Caixa Econômica. E para investimento, para atividade econômica produtiva, o BNDES. Então vamos ver como é que vai ser o comportamento dos bancos, porque realmente dinheiro tem. O crédito no Brasil hoje bate 45% do PIB. Bom, agora vamos ver como é que vai ser o risco disso. Você falando em crédito, né? Como é que o consumidor deve agir, né? Ele vai ter que ter mais cautela também nesse início de ano, é bom frear um pouquinho essas expectativas? Veja só, as últimas pesquisas mostram que o consumidor brasileiro está muito otimista. Por incrível que pareça, né, uma pesquisa divulgada pela Federação do Comércio de Alagoas aponta que o consumidor de Maceió especificamente está muito otimista. Inclusive, né, o seu nível de endividamento caiu 82% dos pesquisados, né, para 71%. E a inadimplência, ou seja, o consumidor que tem uma dívida com mais de 90 dias de atraso, caiu de 7% para 6% dos pesquisados. Ou seja, para o consumidor está tudo muito bem. No plano nacional também, né, a Federação do Comércio de São Paulo mostrou que o grau de otimismo do consumidor também é muito elevado. Então, significa dizer o seguinte, que no final do ano, agora, o consumidor soube usar muito bem o seu 13º, a grande maioria pagou dívidas, reduziu o seu endividamento, está otimista porque está empregado, tem renda, né, e continuará consumindo. Então, significa que ele está aprendendo, né, a fazer a leitura da economia e sabendo quais são os momentos que deve correr mais risco e quais são os momentos que tem que se precaver melhor. E no próximo bloco a gente fala sobre o estado de Alagoas, sobre as previsões para a economia aqui do nosso estado. É daqui a pouquinho.